Imagine um homem que estava decidido a comprar um carro. Ele queria um modelo simples, custando em torno de R$10.000. Porém, um dia, do nada, todos os carros daquele modelo começaram a sumir do mercado e o preço disparou. O carro que antes custava 10 mil, agora custava 40 mil reais. E você pode pensar, esse cara perdeu a oportunidade, e foi o que muitos pensaram. O medo de um possível colapso no mercado de automóveis fez com que as pessoas não comprassem carros. E o que aconteceu? A oferta diminuiu e o preço acabou caindo para 20 mil. E foi aí que esse homem enxergou uma oportunidade única e comprou esse carro. E por que eu estou te contando essa história? Porque no Day Trade acontece algo parecido praticamente todos os dias. Assim como o homem que esperou esse momento certo para poder comprar o carro, existe uma ferramenta que nos ajuda a identificar o preço mais barato logo após uma correção. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Essa ferramenta nós chamamos de retração de Fibonacci. Para a gente entender melhor, a Fibonacci é uma sequência de cálculos que um grande matemático famoso chamado Leonardo Fibonacci identificou esse padrão, e nós podemos perceber esse padrão em várias situações na natureza. E alguns chamam esse número até de assinatura de Deus, porque a gente consegue encontrar a Fibonacci em folhas, em constelações, no DNA humano, e, enfim, várias coisas diferentes. E sabendo disso, aqui no mercado não poderia ser diferente. A Fibonacci é a ferramenta mais importante que nós temos para poder identificar até onde vai uma correção. E se utilizada do modo correto, você consegue identificar excelentes regiões e oportunidades para poder executar os seus trades aqui dentro. Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu preciso pedir para que você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like nesse vídeo para o YouTube entender que foi relevante e te ajudou de certa forma. E todas as quartas-feiras pela manhã eu opero ao vivo com vocês, colocando em prática tudo que eu ensino aqui. Eu já vi muita gente por aí falando que Fibonacci não funciona, que é só conversa fiada, que é balela, que é horóscopo do trade. É tanta besteira que a gente ouve por aí que faz os nossos ouvidos sangrarem. E por outro lado, tem gente que idolatra a Fibonacci, como se ela fosse uma ferramenta mágica que é só você colocá-la ali no gráfico, esperar o preço chegar, clicar, que você vai ser extremamente muito bem sucedido aqui. Eu vou te ensinar a forma mais eficaz de utilizar a Fibonacci, a forma que eu utilizo todos os dias para colocar dinheiro no meu bolso aqui dentro do mercado. E por conta disso, antes eu preciso que você entenda algumas coisas na hora de aplicar a Fibonacci. A maioria das pessoas perdem muito dinheiro aqui no mercado porque elas ficam procurando somente um gatilho ou um setup para poder clicar logo e entrar no trade. Mas entenda uma coisa, mais importante do que saber quando clicar é saber onde clicar. Porque você precisa comprar em regiões compradoras e vender em regiões vendedoras. Não adianta você vender onde o mercado é majoritariamente comprador e nem vice-versa, né? Se você parar para pensar direitinho, não faz o menor sentido esse tipo de coisa. E é aqui que a Fibonacci entra como uma ferramenta fundamental para que você possa identificar boas regiões para você poder fazer os seus trades. A retração de Fibonacci é uma ferramenta muito importante que nós utilizamos para encontrar níveis no gráfico. Ela é baseada em proporções matemáticas. E os níveis dessa ferramenta são regiões que nós identificamos onde uma correção pode terminar para voltar a seguir o movimento principal. Basicamente, ela vai nos ajudar a comprar ou a vender num preço mais favorável, num preço mais descontado, assim como foi na história que eu comecei o vídeo contando para vocês aqui. Imagine que o preço subiu bastante, como no caso do carro. A retração de Fibonacci nos ajuda a encontrar aquele momento em que o preço volta para um ponto mais barato antes de seguir o seu movimento. E se você souber utilizar isso da forma correta, você vai conseguir pegar o melhor momento possível para a retomada da tendência. Existem vários níveis de Fibonacci, mas eu gosto de utilizar os três principais que a gente vai ver agora aqui. Após o movimento de alta, a gente consegue entender que o mercado começa, nesse exemplo aqui, a fazer uma pequena correção. É aí que entra a ferramenta da Fibonacci, ok? A gente vai traçar aqui para identificar esses três níveis de Fibonacci que, para mim, são os principais e são os que eu utilizo todos os dias, tá? Esse primeiro nível, que é o nível de 38,2, o segundo nível, que é o nível de 50%, e o terceiro nível, que é o nível de 61,8 de Fibonacci. Então entenda o seguinte, cada nível de Fibonacci nos diz algo específico.
Como por exemplo, esse 38 de FIBO aqui é o nível que nós temos maior convicção de que o preço ele pode vir romper o topo anterior para então poder continuar o movimento vigente, ok? E quando o mercado vem fazer essa correção mais profunda, aqui em 50%, é aqui onde nós temos, geralmente, os famosos retornos em V ou retorno em U, que significa que o mercado ele vai voltar para testar esse topo anterior e talvez lateralizar nessa região ali também. Essa região de 50% ela é a correção perfeita do movimento anterior, ou seja, se o preço saiu de 10 para 40, 50% de FIBO é quando ele volta ali no 20. E foi exatamente o mesmo exemplo que eu usei para você no começo do vídeo. Agora, quando nós temos uma correção mais profunda aqui em 61 de FIBO, e essa é a trava mais forte dentro dessas três que eu falei aqui para você. Geralmente o preço já chega aqui cansado em 61 de FIBO, e por isso que às vezes ele não tem força para continuar o movimento e ele acaba deixando um topo até mais baixo aqui nessa região, falhando o topo e talvez o mercado comece a lateralizar ou então entregar uma correção até mais profunda depois de ter buscado 61,8 de FIBO. Agora que você já sabe os níveis de Fibonacci, a gente precisa relembrar uma coisa que eu já ensinei vocês aqui nesse canal. Eu vou até deixar o card aqui em cima para você assistir depois, caso você não tenha assistido ainda, que são as duas principais forças do mercado. Nós temos duas forças que são as mais fortes do mercado, né? Que são elas a força expansiva e a força corretiva. A força expansiva é sempre aquela que está a favor da tendência vigente, da tendência primária, da tendência mais forte do mercado. E as forças corretivas são, obviamente, todas as correções que o mercado deixa após o movimento impulsivo. Então, exemplificando agora aqui para o outro lado, se a gente está numa tendência de baixa, todas as forças expansivas são os movimentos de queda e as forças corretivas são os movimentos aqui de alta, ok? E o que isso tem a ver com Fibonacci, Matheus? Isso tem tudo a ver com Fibonacci, porque a Fibo que nós queremos traçar são dos movimentos impulsivos. Ou seja, quando a correção começa, nós traçamos a Fibonacci naquele movimento anterior, naquela pernada impulsiva, e nós conseguimos descobrir até onde vai aquela correção para depois ela entregar novamente um movimento impulsivo. Então, nesse exemplo aqui, nós queremos descobrir sempre a Fibo dessa perna. Quando o movimento começa a entregar correção, o que a gente precisa fazer? Traçar a Fibo nesse movimento impulsivo. Como no exemplo aqui, ó, eu vou traçar a Fibo dessa pernada e vou descobrir que, sem querer mesmo no desenho, a gente retraiu até 50% de Fibo e depois fez o quê? Entregou mais um movimento de impulsão. Então anota que isso é muito importante. A Fibo principal que a gente quer usar são as Fibonaccis do movimento impulsivo. E por que no movimento corretivo, Matheus? Então a gente não traça Fibonacci. Se liga aqui. A ideia de uma tendência é que o mercado ande em zigue-zague, correto? Ou seja, ele sempre vai fazendo topos e fundos ascendentes no caso de uma tendência de alta e topos e fundos descendentes no caso de uma tendência de baixa, ok? Sabendo disso, em uma tendência de alta, eu acredito que todos os topos foram feitos para ser rompidos, já que o mercado precisa andar em zigue-zague para poder continuar o movimento. E numa tendência de baixa, eu acredito que todos os fundos foram feitos também para ser rompidos para o mercado poder continuar o movimento da tendência vigente. Se eu sei disso, não faz sentido eu traçar uma Fibonacci de uma perna corretiva, porque a ideia é de que o mercado ele vá romper todas essas regiões aqui para vir romper o topo anterior para poder entregar o movimento de alta. Então é por esse simples motivo que eu, Matheus, não utilizo Fibonacci na perna corretiva e não recomendo que você também utilize. Porque se você ficar utilizando a Fibo da forma errada, você vai ser mais um desses que vai sair por aí falando isso não funciona, Fibonacci é besteira. Soco no meio da cara, toma vergonha, rapaz. E agora, sem mais teoria, bora pro gráfico. Eu quero te mostrar exatamente como você vai traçar a Fibo e como você vai procurar as melhores regiões para poder aplicar o seu trade. Se liga só. Eu quero te mostrar um exemplo no gráfico de Nasdaq, um gráfico bem recente. Eu estou gravando esse vídeo no dia 8/10.
E é o gráfico de hoje que aconteceu aqui, tá? Repare que o mercado vem dentro dessa lateralização bem enjoada nessa região. E aqui ele já começa a demonstrar para mim um rompimento dessa lateralização, fazendo o quê? Uma pernada impulsiva, corrigindo nessas regiões de topo anterior, para depois continuar o movimento. Aqui eu já entendo que o mercado está iniciando uma nova tendência. E olha que interessante, logo após o mercado dessa primeira pernada, aonde vem essa correção? Ela trava bem aqui em 50% de FIBO, junto com a média de 50, dando mais confluência e dando mais força ainda para o movimento que virá depois. Depois dessa correção findar em 50% de FIBO, você pode reparar que ele entregou mais um movimento expansivo forte aqui. E adivinha só, esse novo movimento expansivo travou aonde? Exatamente em 38,2 de FIBO, aquele nível que a gente viu que é bem forte. Quando a gente trava em 38, a gente tem aqui uma espécie de pullback plano, tá, galera? Não é bem uma correção profunda em si. E após terminar esse pullback, ele entrega então mais uma pernada impulsiva. E essa próxima pernada impulsiva também trava aqui, cravando exatamente no nível 50% de Fibonacci, para depois entregar então mais uma pernada impulsiva. Mais um exemplo aqui de Nasdaq que a gente pode reparar depois de um movimento bem forte de baixa, ele começou uma correção que a gente poderia traçar aqui a FIBO. Além dessas pernadas impulsivas, eu gosto de pegar também esses movimentos abruptos que o mercado dá e logo depois inicia uma correção. Aqui eu posso traçar a FIBO e aguardar então uma rejeição em um nível importante de Fibonacci, como 38, 50, 61. Anota isso daqui que eu vou te falar porque é muito, muito importante. Não é simplesmente o preço chegar no nível de Fibonacci e você vai sair comprando ou vendendo, tá bom? Você precisa aguardar uma rejeição e uma confirmação naquela região. E essa confirmação vem sempre através de um gatilho, seja um padrão de candle, seja o gatilho que você gosta de utilizar para iniciar os seus trades. Porque se você simplesmente chegou na região de Fibonacci, está saindo comprando ou vendendo, você vai estar deixando passar informações importantíssimas. Então, nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui agora, em outros também, vai ficar bem claro que a gente teve sim um sinal de que aquele mercado iria terminar a correção naquela região de FIBO. Voltando aqui para o gráfico, a gente repara que logo após essa correção, o mercado travou aqui em 50% de FIBO, deixando aqui uma top and tail, que é um gatilho que eu gosto bastante. Essa venda aqui tinha um stop de aproximadamente 25 pontos, e essa movimentação aqui expansiva entregou 100 pontos de Nasdaq. Galera, a gente está falando de um risco-retorno de 3,5 vezes. Ou seja, o que você arriscou, você ganhou 3,5 vezes mais do que você arriscou aqui nesse trade. E olha nesse exemplo aqui, um outro movimento muito forte em que a correção veio travar aqui em 50% de FIBO. Fibonacci não é só uma linha, galera. Vocês podem ter reparado que eu falei no vídeo inteiro aqui, região de FIBO. Então, quando a gente está próximo à região de 50%, de 61, de 38, e ainda assim o mercado deixar um gatilho, como aqui nesse exemplo, ainda assim é válido a entrada nesse trade. E mais uma vez, essa venda que foi executada aqui pagou muita coisa, muito além do que aquilo que a gente arriscou. Nesse exemplo aqui, você poderia ter pego aí até 6 vezes o risco que você colocou nessa operação. E eu quero te fazer um desafio. Para você que ainda acha que Fibonacci possa ser só uma coincidência, pega o gráfico do Ibov, do nosso índice Bovespa. Dá uma olhada na última catástrofe que a gente teve aí, aquela pandemia global, e presta atenção no seguinte. Aquele movimento ali foi um movimento corretivo. Pega a última pernada e traça a FIBO nela. E aí você vai começar a perceber que nada é por acaso no mercado financeiro. Por que será que o mercado parou de corrigir aonde parou? Existiu alguma notícia que fez o mercado parar de cair num momento tão complicado para o mundo inteiro? Ou será que teve uma região gráfica que fez o preço parar de corrigir? Agora que eu já te deixei com uma pulguinha atrás da orelha, me manda aqui nos comentários o que você achou da Fibonacci. Eu faço questão de ler todos os comentários que vocês mandam aqui. Eu não consigo responder todos, porque às vezes são muitos,
mas eu sempre leio e pelo menos deixo o meu joinha ali. E fico muito feliz quando vejo os comentários de vocês, tem tido muito feedback positivo. Isso dá mais ânimo pra gente continuar fazendo vídeo de qualidade para vocês aqui no YouTube. Manda esse vídeo também para aquele amigo ou aquela amiga sua que está aprendendo Day Trade junto com você. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser de grande valia para você que está na sua caminhada na consistência aí no mercado. E também não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Lembrando que toda quarta-feira pela manhã eu opero ao vivo aqui nesse canal. Então eu te convido a participar também e ver eu colocando em prática tudo que eu ensino vocês aqui. Meu nome é Matheus Schwartz e o meu papel aqui é te passar um conhecimento que vai se transformar em lucro no mercado financeiro. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.